O Piastri tá no patamar de Lewis Hamilton e Ayrton Senna, pelo menos nesse recorde específico, é porque ele tem uma consistência parecida com a desses caras. Uhum, de Talvez não tenha fato. a mesma capacidade de pilotagem, eu diria que não. É, Longe talvez disso. não, eu cravo que não tem, na Eu diria que verdade. longe disso. Mas ele tem uma consistência que é de se respeitar. O Piastri tá no mesmo patamar de caras grandes como Senna e Hamilton, por exemplo, Sr. Rafael? Não. Não, Não, né? não. Mas, especificamente em um recorde ele está. Uhum. Eu vou trazer aqui pra vocês qual que é o recorde que o Oscar Piastri bateu essa semana. É o seguinte, ó. Semana passada, né, no caso. Semana passada, né? Oscar Piastri, junto com Lewis Hamilton e Ayrton Senna, é um dos únicos pilotos da McLaren a conquistar 8 pódios consecutivos. Tá aí, um tapa de pelica na cara de Lando Norris, que tá Uhum. lá há mais tempo, e não conseguiu esse feito. Lando Norris aí se junta, então, a esses grandes Oscar nomes. Piastri. Desculpa, Oscar Piastri. Oscar Piastri, então, se junta a esses grandes nomes do automobilismo. E a gente trouxe números deles aqui até eles baterem o recorde. Uhum. Leia para nós, por favor. Claro. Oscar Piastri até bater esse recorde aí fez 55 GPs, com 7 vitórias, 18 pódios e 4 pole positions. É isso. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton bateu esse recorde nas primeiras 8 provas aí de sua vida. Foram então 8 provas, obviamente, com 2 pódios e 3 pole. Então, impressionante, né? Não, de Inclusive. fato, sim. Impressionante. E Ayrton Senna. Senna aí é o que mais demorou, né? 73 provas, com 13 vitórias, 34 pódios e 25 poles nesse período. Pois assim, obviamente o Piastri não tá no nível desses caras, mas é uma marca impressionante, né? Pra se bater. De fato, é, São sim. 8 pódios em sequência, só esses 3 aí, aparentemente, né? Conquistaram essa marca. E, enfim. Eu acho que, claro, a marca do Hamilton especificamente chama mais atenção, porque ele fez isso nas 8 primeiras corridas da carreira, né? Boa. E essa marca, obviamente, é uma marca que precisa ser conquistada com um carro dominante. Sim, não dá pra fazer num Então, carro ruim, é. poucas pessoas tiveram a oportunidade de conquistar esses 8 pódios consecutivos. Mas, por exemplo, só esses 3 caras conseguiram. A gente tem aí alguns grandes pilotos que passaram por eras muito competitivas da McLaren que não conseguiram. Você tem aí Alan Prost, que não Uhum. conseguiu, você tem Fernando Alonso. Então, não é qualquer coisa. 8 pódios em sequência é um número bastante expressivo e mostra exatamente aquilo que a gente sempre fala aqui que o Piastri tem de melhor, que é Consistência. consistência. É consistência. O Lando Norris não tem esses números porque falta consistência, né? Uhum. Se ele não tivesse, por exemplo, enfiado o carro no muro no treino classificatório do GP de Jeddah, talvez ele tivesse batido esse recorde também, Sim. né? Talvez ele tivesse os 8 pódios em sequência, porque nessa temporada a única corrida que ele terminou fora do pódio foi justamente essa daí do GP de Jeddah. Então, tá aí, Oscar Piastri merece os parabéns aí por esse recorde. Mas de fato, é isso que você falou, é o ponto forte dele, né? A consistência. O cara raramente tá com esse carro, né? Pelo menos brigando em P4, P5, ele tá sempre ali brigando pelo pódio, rondando o pódio. Ele não ficou de fora do pódio. Ele não ficou de fora do pódio esse ano ainda. Ficou assim, né? Ele ficou só na Na Austrália, né? Austrália. Desculpa. Mas enfim, é um cara muito, muito consistente e ele não dá brecha pra certos vacilos. Obviamente, quando a gente olha o dado frio, né? A gente olha ali e a gente fica, nossa, ele fez feitos aí de Ayrton Senna, de Lewis Hamilton, mas também não é exatamente assim, né? Obviamente, ele tem que comer muito arroz e feijão ainda pra chegar no patamar deles. Então, vamos com calma. Mas é isso, é a mesma coisa também que eu disse quinta-feira, lá quando eu disse que ele já tinha 5 vitórias, que era o mesmo número que o Rosberg teve em 2016, que o Verstappen teve em 2021. O Oscar Piastri tá meio que preenchendo os checks ali da lista de como ser um campeão mundial. Ele constantemente tá fora tá no pódio, ele constantemente vence provas. Então, enfim, ele tá meio que no caminho certo aí pra conseguir o seu primeiro título mundial aí, no fim do ano. Tá no caminho, né? Pode ser que não aconteça, pode ser que o Lando Norris ganhe, pode ser que, sei lá, caia um raio na Fórmula Uhum. 1 e o Verstappen vença também. Mas ele tá fazendo a parte dele por enquanto, né? Sim, Então, se ele perder o campeonato no final do ano, provavelmente eu acho difícil que a gente diga que ele não fez a parte dele. Eu exatamente, acho que é. é diferente do próprio Lando Norris, que
talvez se chegar no final do ano lá, perder por X pontos, a gente olha e fala assim, não, ele perdeu mais pra ele mesmo do que qualquer outra coisa, Sim, porque, tipo assim, esse cara cometeu erros que tiraram dele muitos pontos. O Piastri, ele até cometeu erros nessa temporada, mas foi basicamente só na primeira corrida do ano, né? que custou algo mais É, severo foi, de fato. erros mais crassos, Sim, assim, claro, às vezes o cara não vai fazer uma volta boa de treino classificatório, ou às vezes o cara vai fazer um stint ruim dentro de uma corrida, mas um erro crasso, assim, tipo o Lando Norris classificando em sexto no GP do Bahrein, ou tipo o Lando Norris enfiando o carro no muro no GP de Jeddah, no treino classificatório. Isso faz uma diferença do caramba. faz muito. E assim, pro Piastri tá, como a gente disse, repito mais uma vez, pro Piastri tá no patamar de Lewis Hamilton e Ayrton Senna, pelo menos nesse recorde específico, é porque ele tem uma consistência parecida com a desses caras. Uhum, de Talvez não tenha fato. a mesma capacidade de pilotagem, eu diria que não. É, Longe talvez disso. não, eu cravo que não tem, na Eu diria que verdade. longe disso. Mas ele tem uma consistência que é de se respeitar. Exatamente, é. Né? O Enfim. Lando Norris até tem também, né? Só que é uma consistência um pouquinho com uma barra um pouquinho menor, né? Por exemplo, aquilo que a gente disse que semana passada também, acho que foi que era o Lando Norris esse ano ainda não ficou nenhuma corrida fora do top 4. É. É uma consistência, mas é uma consistência num grau mais abaixo. Não, eu até diria que era um grau alto também, mas assim, mas aí é aquela coisa, né? Ele até tem a consistência nas corridas, porque esse carro da McLaren realmente é muito bom e ele tem bastante ritmo. Mas se você pegar no final de semana como um todo, aí ele não tem essa consistência, porque esse dado de que ele termina no top 4 o ano inteiro, ele exclui sprint. Por Sim, que ele exemplo, não terminou, de que fato. ele não termina na sprint do GP da China, ele não termina no top 4. Uhum, Inclusive, por causa de um erro dele, no treino classificatório da sim. sprint, ele sai da pista, perde várias posições ali no qualifying e aí não consegue se recuperar depois. Acaba ficando em oitavo, né? Se eu não tô enganado, na sprint, ou em sétimo. Alguma Eu acho coisa que, assim. eu acho que é oitavo, eu acho que ele faz um ponto. Faz um É. ponto, né? Então, enfim, é uma posição muito ruim, né? Muito ruim. E no próprio quali da corrida principal também, ele comete o mesmo erro, se eu não tô enganado, nesse GP da China, depois erra de novo no quali do Bahrein, erra de novo no quali de Jeddah. Os problemas, a gente falou aqui, os problemas dele principais são o treino classificatório. É, de fato. Mas o Piastri tem menos esse problema. Eu até Sim, acho que o Piastri tem menos ritmo também na maior parte das provas, ou pelo menos teve menos ritmo na maior parte das provas, mas ele soube aproveitar o ritmo que ele tinha. uhum, Aí que tá, o Lando Norris às vezes tinha mais ritmo, fazia setores melhores, mas não conseguia fazer uma volta completa. sim, de fato. Tipo assim, não adianta nada o Lando Norris ir lá e em todos os treinos livres ou em todos em Q1 e Q2, ele ir lá e fazer primeiro, segundo e terceiro setores melhores do que o Piastri, se na hora que a volta vale, no final do Q3 ali, ele não consegue colocar uma volta que seja Completa, é. melhor do que o Piastri. Ele não consegue somar os A desempenhos volta ideal. em cada um É. dos setores, né? Então, esse que é o grande ponto aí do Lando Norris e do Oscar Piastri aí. Mas eu quero saber as opiniões de vocês. Comentem aí. Eu quero saber o que vocês estão falando aqui, ó. Davi Lacerre falando, é bom ver esse recorde pensando na geração do Oscar. É mais raro abandonar hoje em dia do que na época do Senna e o carro é melhor que o do Hamilton. Vale dizer aqui, o Davi. Não, primeiro, eu não sei se o carro é melhor do que o do Hamilton, não. Você acha? É porque eu acho Talvez que não tem um a rival à altura. concorrência, exatamente, não tem a concorrência, então o carro fica melhor porque ele sobra mais como o do Hamilton, por exemplo, que tinha a Ferrari ali na época, que É. era um carro que conseguia brigar, né? É, Até porque depois a gente descobriu que, na verdade, o carro da McLaren era o carro da era uma cópia do carro da Ferrari, porque Ferrari. a McLaren espionou tudo, né? Sim. Mas, enfim, só pra trazer um fato aqui, ó, o Piastri demora 55 corridas, o Senna demora 73, mas aí vale um adendo, que é o seguinte, o Piastri e o Hamilton, eles tiveram a colher de chá, entre aspas, de começar a sua carreira já na McLaren, né? Apesar de que o Piastri começou num momento ruim da McLaren, e o Hamilton, como vocês estão vendo aí na tela, começou num momento muito bom, já que ele já bate o recorde nas primeiras 8 corridas. O Senna não, o Senna ele demorou 73 corridas, ou seja, demorou mais corridas porque a McLaren foi a terceira equipe da carreira Foi, dele. ele correu de Toleman, correu de Lotus também, e É, só depois ele foi chegar só na depois McLaren. foi chegar na McLaren, que eram equipes muito menos competitivas, né, inclusive. Então tem essa diferença aí. Por outro lado, né, o Senna tinha bastante pole a mais aí do que os dois, De né? fato, é. Mas aí é difícil falar alguma coisa, porque, por exemplo, o Hamilton tinha 3 poles em 8 corridas.
Bem que razoável também, é quase metade, né? Sim. As poles do Senna. Opa, desculpa. As poles do Senna, por outro lado, elas eram. Se a gente fizer as contas aí, quanto que é? Metade de 70 seria tipo 35. 35, é. Então, o Senna é quase metade também. É bem Tá razoável. meio parecido com o que o Hamilton. Considerando que ele correu de Toleman, que a gente falou É. aqui, eu acho que é bem razoável. Não, é bem razoável. É. Ele provavelmente seja o melhor qualificador Qualifier. da história, junto com o Leclerc. Posso falar? Vou falar junto com o Leclerc, você não vai falar nada? Não, Eu te dei uma eu não cutucada. tinha ouvido você falar isso, eu acho que é um Eu te dei uma absurdo. cutucada, você não falou nada. Talvez o Schumacher seja, acho, o maior qualifier. O Schumacher, pode ser. Sim, ele era bom, mano. Faz sentido, ele realmente era bom. Mas enfim, tá aí. Quero mais opiniões de vocês. Mais opiniões de vocês aí, depois do papo do Davi aí, ó. Christian Bayer tá por aqui. Salve pro Christian. Você foi citado já hoje aqui, Christian. Já foi citado na live, com certeza. Cadê? O que a galera tá falando aqui, ó? Doutora Ana falando que o pior cenário pro Lando Norris seria ficar em terceiro nesse campeonato. Ah, mas aí eu acho difícil, né? Muito improvável. É. Muito provável. O do Contra CZ perguntando, o Senna tem quantas poles pela McLaren? Nossa, você sabe isso? Deixa eu ver se eu consigo achar essa informação aqui. Não levantamos. Essas 25 poles que a gente adicionou aí foram na carreira inteira até ele bater o recorde de 8 pódios em sequência aí. Quem mais? Quem mais mandando mensagem aqui? Ó, o Wesley perguntando, cadê o Pipoca Norris? Não deveria estar aí também? Olha, Wesley, deveria, tá? Deveria. Até porque esses 8 pódios de sequência, eu acho que soma da temporada passada, né? Soma mais de uma temporada. São 8 pódios de sequência. Sim, a partir do ano passado. Não necessariamente em temporadas. Sim. Em temporadas. Na mesma temporada. Na mesma temporada. Então, eu acho que o Lando Norris, somando o final do ano passado, que o carro era muito dominante, com esse início de temporada, eu acho que ele deveria ter esses 8 pódios consecutivos. Provavelmente sim, eu não sei em quantos pódios ele tá agora, né? Ele tá, ó, o GP de Jeddah foi o último que ele ficou fora, então depois de Jeddah veio o quê? Depois de Jeddah veio... Mônaco já ou não? Rapaz, acho que foi. Mônaco não, né? Imola, Imola, depois Não, Miami, Imola, Mônaco, Espanha. Então são 4 provas. 4 provas? Ele ficou no pódio nessas 4, né? Ficou. Então faltam 4 aí. Talvez ele consiga também. Eu acho até que é bem possível que ele bata esse recorde esse ano também. O Dr. Marco falou assim... Eu ia cometer o erro de ir para a sua, o quê? Com o celular na live e ser assaltado com o app do banco aberto. Ir pra rua. Não pode, né? Dr. Marco. Cuidado aí, galera, tomando bastante copo com essa história aí. Se minhas contas estiverem corretas aqui, o Senna tem 45 poles de McLaren. 45 poles. Eu acho que é isso, Ele tem 65 ao todo. Em quantos anos? Foram 16 de Lotus e mais 5 de Williams, eu acho. 5 não, 3 de Williams, sei lá. Tem certeza? 40 tudo isso? Acho que é isso mesmo. Quantas provas ele correu de McLaren? Puta que pariu. Agora eu te fudi. Aí você vai me fuder muito. Luiz Eduardo falando aqui, ó. Leclerc está junto com o Schumacher em melhores em classificação na história. Mude minha opinião. Gente, eu falei brincando pra cutucar o Rafa aqui, e vocês, obviamente, mas eu acho que ele tem potencial para ser ao final da carreira dele. O foda é ele não traduzir números também, né? Exato. Ele não se provou ainda, tipo assim, ele ainda não teve um carro pra disputar título, mas eu acho que quando ele tiver, ele consegue fazer pelo menos umas 10 poles em um ano aí. E aí, enfim. De fato, sim. Vamos ver. Christian Bayer falando, existe a possibilidade de eu estar falando bobagem, mas algo me diz que o Piastri vai pipocar e ser o Norris 0.5. 0.5 porque é um pouquinho melhor. Tomara. Ia ser engraçado, né? Ia ser engraçado. Olha lá, a Gilberto Toledo falando que Ayrton Senna conquistou 13 pole positions com a McLaren na Fórmula 1. Caralho, então eu acho que eu tava na... Você falou errado, pô. Eu tava viajando aqui, então. Não tem como ele conquistar 45 poles pela McLaren. Por isso que eu te perguntei quantas corridas ele correu. Ele correu quantas temporadas pela McLaren? Umas 4? Ele chega em... sei lá, mano. Acho que são 4 temporadas, tipo assim. Não dá, 45. Talvez 45 são quase as 4 temporadas. Talvez Porque tinha 12 corridas. Entendi. Eu acho que talvez eu estivesse vendo vitórias, então viajei. Viajou. Enfim, tá aí, rapaziada. Tá aí. Contem as opiniões de vocês aí pra nós. Leclerc tem 26